Vamos lá, pessoal. Vamos pegar algumas dicas agora de como fazer a segunda fase. Eu vou passar 3 dicas. Tenho certeza que também com os meus demais colegas professores, vocês estão aproveitando bastante esses vídeos. Somando todos, com certeza vocês estarão muito preparados para fazer a segunda fase. E eu também já deixo o convite. Te inscreve logo, corre, ainda dá tempo. Vem ser nosso aluno na segunda fase. Vem fazer parte da família Verbo Jurídico, que nós vamos junto até a tua aprovação. A primeira dica é em relação ao código. O que eu devo fazer com o meu código? Tá? O que eu posso, o que eu não posso fazer? Quando a gente lê o edital, ali tem várias restrições, tem permissões, a gente pode fazer remissão, a gente não pode identificar a peça. E os alunos, eles chegam, eu vejo isso, com o passar do tempo, eles chegam nas aulas, nas primeiras aulas, eles querem saber o código, o que eles fazem com o código, porque eles foram muito preparados para a primeira fase, em que a gente faz sem nenhum tipo de consulta. Agora chegou o momento da nossa segunda fase, da prova dissertativa. O que eu posso fazer com o código? Eu vou dar uma dica. Como é que eu gosto de marcar o código, pessoal? Na hora da marcação do código, eu acho muito vantajoso nós utilizarmos tanto aquelas canetas marca-textos de várias cores, bem como lápis de cor ou giz de cera. Por quê? Porque com as canetas marca-texto, eu vou colocar tudo que eu preciso na parte inicial da minha peça. Todos os pré-requisitos da parte inicial da minha peça. Então, vamos supor, direito tributário. Vamos falar de uma ação, então, que ela cai em quase todos os editais, que é o mandado de segurança. Mandado de segurança, Lei 12.016, eu vou lá na Lei 12.016 e com a marca-texto, eu vou marcar ali quem é. Eu vou impetrar mandado de segurança contra quem? Então eu marco ali com a marca-texto. Eu tenho também que demonstrar a vinculação da parte impetrada, que praticou o ato coator em relação a um ente público. Então eu também marco ali com a marca-texto. Todos os requisitos da minha peça eu vou na marca-texto, todos, até os pedidos. Daí nos pedidos, o que eu faço? Eu vou pegar o lápis de cor ou o giz de cera azul e eu vou marcar em azul. Tá? Aqui, o exemplo foi do mandado de segurança, que ele tem uma ação específica. Então, eu sei que na 12.016 são os requisitos do mandado de segurança. Mas caso a gente vá para recurso, agravo de instrumento, apelação, está tudo no CPC. Ação declaratória, ação anulatória, está tudo no CPC. Então, o que eu vou fazer? Ação declaratória. Eu vou pegar uma marca-texto amarela. Todos os pré-requisitos dela, eu vou marcando em amarelo, até os pedidos. Daí nos pedidos, eu pego um lápis de cor amarelo e eu marco em amarelo. Então eu já sei, quando eu olhar o meu código e tiver amarelo, é uma ação declaratória. Ah, e a anulatória? A anulatória eu vou pegar de azul. Então eu pego de azul, com a minha marca-texto, todos os pré-requisitos da minha peça eu marco de azul e no final eu pego com o lápis de cor e marco os pedidos. Dessa forma eu já sei, olha, amarelo eu tenho a declaratória, de azul eu tenho a ação anulatória. Ah, a apelação, vou fazer a mesma coisa, pegar verde. Pego uma caneta marca-texto verde, marco ali tudo que tem que ter, todos os requisitos formais da apelação que estão previstos no código, até os pedidos. Os pedidos eu pego um lápis de cor ou um giz de cera verde. Assim eu vou sabendo. Tá? Sempre quando eu ver aquela cor, tudo que tem que ter na minha peça. Claro, eu não posso escrever que de amarelo está a declaratória, que de azul está a anulatória. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso riscar o meu código, sublinhar o meu código, bem como eu posso fazer remissão. Isso daí o edital nos permite, pessoal. Então, a gente está na hora da prova, já é um momento que a gente está um pouquinho mais nervoso que o normal. Quando a gente vê aquele código todo colorido, a gente começa a identificar e a gente faz o link com o que o professor deu em aula. A gente começa a lembrar,
aqui a amarela era declaratória, o professor falou isso, falou aquilo, então, me lembrei da aula dele. E isso é muito importante. Então, essa é a minha primeira dica para vocês, que vocês realmente deixem bem colorido o código de vocês. Muito colorido. Tá? Então, deixando ele de acordo com o que vocês estão vendo em aula, com os artigos necessários para cada peça, pode ter certeza, isso vai ser um diferencial na nossa aprovação, porque além de fazer com que a gente não erre nenhum dos requisitos, e a prova da FGV, ela é dividida, falando agora especificamente em direito tributário, que é o que eu tenho conhecimento para passar para vocês, basicamente o seguinte, 2,5 requisitos da peça e 2,5 mérito. Ela é dividido basicamente que de forma igualitária. Quando muda alguns décimos a mais para os requisitos, alguns décimos a mais para o mérito. Então, a gente pode dizer que é metade, metade. No mérito, não adianta, a gente tem que ter o conhecimento, que é o que eu digo, é o recheio do nosso bolo. Os requisitos, tá? É a forma do nosso bolo, é a massa, nós temos toda a massa. Agora, o mérito é o recheio. O nosso bolo ele pode ser mais recheado, como ele pode ser menos recheado. E se for para errar alguma coisa na peça, tem que ser no mérito. Até porque nós conhecemos a banca. Nós sabemos que muitas vezes ela pede algo que a gente analise, que a gente enfrente, que não tem muita relação com o enunciado. Que, inclusive, quando estamos no escritório, a gente nem colocaria aquilo na nossa peça. Então, nós temos que tentar pensar como o nosso examinador. Então, este é o momento que a gente tem que deixar para perder ponto. Se não precisar, ok, nota 5. Não é difícil, pessoal. Acreditem em vocês, não é difícil tirar 5 na peça. Tá bem? Mas o que a gente não pode errar, a gente não pode se dar o direito de errar os requisitos da nossa peça. Os requisitos da nossa peça, eles têm que estar 100% preenchidos. E como é que a gente vai fazer isso? Com o nosso código bem colorido. A segunda dica que eu tenho para vocês, ela influencia na primeira. Comprem 2 códigos. Eu aconselho no direito tributário 2 códigos iguais, idênticos. Por quê? Eu tenho que saber, porque eu vejo, o aluno chega e ele não está acostumado a lidar com código. Até porque hoje nós vivemos uma geração da internet. E quando a gente vive essa geração, a gente já não olha mais código, a gente coloca a lei no computador, já coloca a palavra, já vem o artigo que a gente quer, só que na prova a gente não vai ter esta facilidade ao nosso lado. Por que eu digo 2 códigos iguais? Porque um, ele vai estar todo colorido, vai estar com remissões, e é isso aí, tá? E tá certo. Só que já aconteceu de eu estar dando aula e vinha uma aluna dizendo que estava fazendo novamente a segunda fase, porque ela foi fazer a prova em determinada cidade, o código dela estava arriscado e tiraram o código dela. Disseram que não poderia usar aquele código, que aquele código estaria identificando peças. Pessoal, tu tá naquele momento da prova. É inevitável nós termos o código e o nosso código ele é tirado, por mais que a gente ache que está errado, por mais que a gente queira discutir, conversar a respeito desse assunto, nós não vamos conseguir nos concentrar mais na nossa prova. A gente vai estar abalado, que a gente vai estar sem o código. Vou chamar o fiscal do AB, e se não resolver? Mas depois eu entro com uma ação, depois é depois, a gente já perdeu a prova. O que eu não quero é que vocês percam a prova. Então, 2 códigos iguais, um todo riscado, rabiscado, lindo para a nossa prova. Se por algum motivo entenderem que este código não pode ser usado, nós vamos ter um outro código igual, que a gente já se acostumou a manusear, que nós riscamos todo ele, e isso daí a gente vai aprendendo. Quando a gente está sublinhando lá o nosso código, a gente está aprendendo, a gente está lendo, a gente está sabendo lidar com este material. Então nós vamos ter um igual. Claro, perdemos a facilidade da dica 1, de ele estar todo riscado com várias cores.
mas nós continuamos tendo um código. Então é muito importante. Tenha um segundo código. Ah, professor, igual eu vou gastar um dinheirão. Não é o momento, tá? Não é o momento de a gente pensar que um valor pode ser o empecilho da nossa aprovação. Então, pessoal, tenham 2 códigos. Não usou? Ah, não usei. Pô, deixaram eu fazer com aquele código, estava todo riscado, eu passei, estou feliz. Pega aquele outro código, doa para um colega. Ah, mas eu não quero doar, nem conheço o colega. Então vende. Repassa se for o caso. Mas vai para a tua prova tranquilo. Chega no dia da tua prova com a convicção de que tu vais ter um código, sem aquele nervosismo. Ai, será que vão tirar? Será que não vão tirar o meu código? Como é que vai ser? Então, essa é a segunda dica que eu dou para vocês. E a terceira dica, pessoal, é algo que é muito pessoal, tá? É pessoal dos professores e é pessoal do aluno. Só que eu acho muito importante, eu dou sempre essa dica para os meus alunos que fazem a segunda fase em tributário e eu não posso deixar de dar essa dica para vocês. Por mais que eu saiba que tem professores que discordam e que a gente respeita a opinião de todos, tá bem? E é até bom vocês terem 2 opiniões diferentes para poder pensar, ou mais opiniões diferentes. Eu sempre indico, primeiro tu faz a peça. Porque o aluno quer saber, o que eu faço primeiro? Sempre indico fazer a peça primeiro. Por quê? Porque a peça vale 5 pontos. Se eu errar a peça, eu tô fora do certame. Eu tô fora, eu tô eliminado, eu errei a peça, acabou para mim. Tá? Então eu tenho uma peça que vale 5 pontos e eu tenho as questões que valem 5 pontos. Se eu errar uma questão, né, são 4 questões, se eu errar uma questão, eu continuo dentro. Se eu errar 2 questões, eu continuo dentro. Se eu errar 3 questões, eu continuo dentro. Porque eu posso gabaritar a peça e gabaritar outra questão e eu fui aprovado, tá? Então, o que tem mais peso na nossa prova? A peça. E na peça eu já começo também a lidar com direito material, o que pode me ajudar depois nas questões. Então a dica que eu dou é sempre, inicia pela peça, inicia pelo que tem mais peso. Comecei pela peça, eu tenho todo o tempo da minha prova para realizá-la. Se eu começo pelas questões, canso de ver aluno, professor, fui mal na peça, eu tive 1h30 só para fazer a peça. Se a gente não tiver tempo para fazer todas as questões, a gente se concentra nas que nós temos certeza. Se a nossa peça foi bem feita, a gente está aprovado. Eu sempre falo para os meus alunos isso. Fez uma peça boa, está dentro. Tá? Tirou de 4 para cima na peça, está dentro, está dentro. Se tu tem conhecimento para tirar de 4 para cima na peça, então de 4 até 5, tu está dentro porque tu vai ter conhecimento para tirar 2 pelo menos nas questões. Pode ficar tranquilo. Então faz primeiro a tua peça, te foca nela, te foca nos requisitos, garante os teus 2,5 primeiro, vai depois atrás da parte do mérito, tenta garantir os teus 5 e acabou. Se tu foi bem na tua peça, acabou. Agora não adianta eu gabaritar as questões, tirei 5 nas questões, eu errei a peça, é lógico. Eu tô fora. Este concurso acabou para mim. Eu vou para a próxima prova da ordem, porque eu errei a peça. Eu não posso me dar o luxo disso. Então, essa terceira dica é, faça primeiro a peça. Chegue no dia, te foca na peça, faz uma peça de excelência, claro, controlando o tempo. Mas a tua peça, ela tem que ficar espetacular. Tem que beirar os 5. Deu certo isso, já pode ter convicção. Tu és advogado. Tu estás aprovado no exame de ordem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, com um verbo, diretamente comigo. Estaremos inteiramente à disposição de vocês para essa caminhada até a tua aprovação. Até mais, pessoal!